Estou ofertando, você está aí com o material em mãos, com o programa aberto, independente. Se pegar aí o próprio Word 2007, 2010, já é o suficiente para que você possa testar essas ferramentas, até porque estas que vamos ver por hora no começo são equivalentes, são iguais dentro dessas versões do programa. Vamos falar aí em específico, começando pela aba Referências. O que a aba Referências traz? O que tem dentro dela são ferramentas para referenciar algo. Este algo pode ser algo tipo um autor, esse algo pode ser uma parte do documento, pode ser um artigo, pode ser uma lei, pode ser uma citação, pode ser uma referência do tipo onde que você vai estar trabalhando com nota de rodapé. Então é isso que você encontra na aba Referências. E a primeira opção que você encontra na aba Referência é o bloco sumário. Essencial, porque o bloco sumário ele traz ali 3 opções básicas. Na verdade, a mais crucial é a opção sumário propriamente dita. Note que eu sei que a maioria dos alunos que estudam e se preparam para o concurso tiveram que fazer aí o tal do TCC e na hora de colocar lá o sumário sofreram muito. Porque eu sei que você provavelmente, talvez não seja o caso, mas a maioria faz isso. Vai lá para criar o sumário e começa escrevendo assim. Eu tenho que colocar esse título, aí depois pontinho, 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 aí coloca o número da página, aí depois vai lá outro título, e depois pontinho, 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 número da página, putz, foi pontinho de menos, coloca outro pontinho, aí passou para lá, ficou demais. Pô, não fica reto o negócio? Pra que ficar sofrendo? Para! Primeiro, você tem como criar um sumário automaticamente? Tem, você já viu isso muitas vezes. Se for lá na aba Referências, bloco sumário e opção sumário. E tem 2 sumários ali, o sumário manual e o sumário automático. Você até clicou nele, mas não apareceu nada. Por quê? Lembre-se que para trabalhar com sumário é essencial que você diga para o programa quem são os títulos que irão constar no sumário. Ou seja, você tem que obrigatoriamente usar os estilos de título para que o programa saiba, esse aqui é um título, e aí ele vai indicar em que página aquele título está sendo citado, o que é um subtítulo e assim por diante. Ou você quer que o programa olhe para o texto e fale, esse aqui está em negrito e está centralizado, deve ser um título. Ele não tem essa consciência de poder analisar, interpretar essa instrução de texto. Você tem que dizer diretamente para ele, usando os estilos que estão lá na aba página inicial. Então cuidado! E, claro, você pode acrescentar manualmente textos ao sumário. E aí está a opção adicionar texto. Quero colocar manualmente aqui um título, nada lhe impede de fazer isso. Mas é melhor que seja tudo automatizado, até porque depois, caso mude a ordem, mude os títulos ou a posição deles, você simplesmente vai ali e atualiza o sumário. Ao atualizar o sumário, você tem 2 opções básicas, que vão acontecer também quando você simplesmente ir lá sobre o sumário já existente, clicar com o botão direito e escolher a opção atualizar. Ou você atualiza o índice inteiro, ou você atualiza apenas os números de página. Antigamente isso era mais enfático. Por quê? O programa contava com computadores mais lentos e tudo mais. Então ficar atualizando o índice inteiro era mais demorado. Agora era usado atualizar apenas os números de página. Hoje em dia, tanto faz. Os computadores aí vão funcionar normalmente. É indicado então você atualizar o índice inteiro, porque daí ele vai verificar se existem novos títulos. Porque apenas atualizar o número de página, ele só vai olhar o título e em que página ele está. Só. Então cuidado com a utilização do sumário. Bem tranquilinha, bem sossegada, use, faça o experimento para que você possa ter aí consciência e nunca mais sofrer com esse tipo de formatação de texto. Na sequência você tem um bloco de notas de rodapé. Cuidado! Primeiro, o ícone das notas de rodapé pode ser o alvo da questão diretamente. Então ele é representado pelo ícone do AB e com o númerozinho 1 logo acima aí no canto superior direito. Então esse aqui é o botão para inserir uma nota de rodapé. Note que existe também a nota de fim. A nota de fim ela vai depender da estrutura do documento, mas ela tem várias posições onde ela pode ser inserida. Enquanto que a nota de rodapé obrigatoriamente vai aparecer ao final da página em que ela for citada. Qual que é a ideia? A nota de rodapé é para que você possa fazer aí tipo um adendo. Quero explicar um termo, mas a explicação desse termo não cabe de uma maneira coesa dentro do texto. Eu quero deixar o texto mais clean. E o termo só é necessário explicar para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para aquele leitor que está lendo pela primeira vez. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou ter o termo ali, vou indicar uma nota de rodapé, ou seja, colocar um índice de representação dele, e lá embaixo, no final da página, vai aparecer uma meia linha, assim dizer, né? Um risco até a meia altura da linha do texto. E esse risco você vai ter lá justamente a indicação daquele pontinho, aquela indicação que você utilizou, e ao lado você vai descrever exatamente a explicação sobre aquela nota. Como assim? Por exemplo, dizer lá, eu tenho aqui um cookie. O que é um cookie? Aí você diz, cookies são pequenas informações. Então você vai explicar aquela informação de uma maneira adicional. Essa é a ideia da nota de rodapé. A nota de fim tem a mesma essência. A marcação
Só que ao invés de aparecer no fim da página, você vai optar por colocar ou ao final do documento, ou seja, ao final de tudo, vai aparecer uma linha e depois todas as notas que você tem, e pode colocar a nota de fim ao final da sessão. E assim você coloca lá, tem o capítulo 1. Ao final do capítulo 1, coloco todas as notas do capítulo 1 e assim por diante. Ao configurar as notas de rodapé, você vai poder também, assim como as notas de fim, utilizar a sequência numeral. Por exemplo, você pode fazer com que a nota de rodapé inicie toda vez em cada página. Ou seja, nessa página eu tenho aqui a nota número 1. Na próxima página eu também teria a nota número 1. Por que fazer isso? Para não ficar lá no final um número muito grande. Ou eu posso fazer com que ela reinicie a cada sessão. Ou seja, no capítulo 1, ela vai ir até terminar o capítulo. Quando começar o capítulo 2, ela começa do 1 novamente. Lembrando que essas notas podem ser números usando a sequência de numeração arábica, os números padrões que nós utilizamos, ou usar aí números romanos maiúsculos, minúsculos, ou letras em maiúsculo e minúsculo também. Então são as formas que eu tenho de trabalhar. Não apenas isso, o asterisco também pode ser usado, que é o que você acaba encontrando, por exemplo, em tabelas nutricionais. Então tem várias indicações de nota. Daí aparece lá 1 asterisco, 2 asteriscos, 3 e assim por diante, tal qual você encontra nas notas. Então a utilização das notas de rodapé e nota de fim, o que deve ser associado é justamente essa ideia, a ênfase de como trabalhar com ela. Agora, cuidado com as suas devidas teclas de atalho. Por quê? Porque a tecla de atalho aqui é um pouquinho diferenciada. Você tem, por exemplo, nota de rodapé e nota de fim. Então, a nota de rodapé, você vai usar a tecla de atalho Ctrl mais a tecla Alt mais a tecla, e aí? F. Por que F? Mas não é a nota de rodapé? É aí que tá a pegadinha. Nota de fim... Não seria Ctrl Alt F? Não, porque o rodapé em inglês é footer, e aí a primeira letra é F, por isso é Ctrl Alt F. E é uma tecla diferente que usa a tecla Alt envolvida no processo. Então Ctrl Alt F é a tecla de atalho para inserir uma nota de rodapé no documento em edição, no ponto exatamente onde estiver a inserção de texto. Enquanto que a nota de fim é a tecla de atalho Ctrl mais Alt também, só que o fim é o quê? Fim é end. Então o que vai acontecer? A letra E já é uma letra usada para centralizar, a letra N é usada para negrito, sobra a letra D. Então, Ctrl Alt D é a tecla de atalho para inserir uma nota de fim. Cuidado com essas duas, pois, justamente por conta da nomenclatura, são usadas para fazer você se confundir dentro das questões das provas. Então, atenção às notas. Na sequência, nós temos o bloco Citações e Bibliografia. Esse bloco ele tem um funcionamento um pouquinho mais organizado. Você precisa ter pré-situações para poder trabalhar com ele. Primeiro, para você ter alguma coisa aqui na inserção de citação, tem que ter fonte bibliográfica cadastrada. Então, no modo ou outro, você vai ter que aqui usar a ferramenta Gerenciar Fontes Bibliográficas para poder inserir fontes bibliográficas. Dentro da gerenciamento de fonte bibliográfica, você vai ter uma janela onde você vai dizer, eu quero cadastrar aqui uma fonte que é um livro. Não, agora eu vou cadastrar uma revista. Agora eu vou cadastrar uma outra fonte diferenciada. Então você tem esses cadastros. Por exemplo, quero referenciar lá o livro de questões comentadas do professor João Paulo. O que você faz? Simplesmente você vai ter que pegar o livro, pegar todo lá aquele comecinho, as 2 primeiras páginas lá onde você tem todo o referencial bibliográfico, qual é o nome do autor que deve aparecer, tudo ali, ano de publicação, edição, volume, então você coloca esses dados, tudo separadinho, cadastrado. Depois, não vai aparecer nada disso no documento, só cadastrou como se fosse uma biblioteca de fontes bibliográficas. E aí, o que você vai querer? Você em algum momento vai falar, olha, conforme o professor fulano de tal, lá naquele lugar, então em vez de escrever o nome do autor, você fala, segundo, aí você vem aqui, inserir citação, aí você coloca, eu quero citar o autor João Paulo. E aí vai aparecer lá, segundo, e aparece o autor. Esse autor que você colocou ali, você vai ter várias formas. Aqui eu não listei, mas tem ali também o estilo para você trabalhar. Existe o estilo para você trabalhar aqui com a norma básica usada lá pela própria estrutura da BNT. Não é padrão no Word, você tem que baixar e instalar, mas vários estilos que você pode manipular aqui. Então o autor vai aparecer lá, só o autor vírgula ano. Então tem várias formas que você vai escolher nesses estilos. Eles mudam exatamente essa ideia. Por que usar a citação ao invés de escrever? Por conta da bibliografia. Porque depois que você, em meio ao seu texto, usou várias citações, primeiro você já tem tudo certinho a referência dele, tudo cadastrado. E depois, aqui na bibliografia, você tem 2 opções. Você tem o referencial bibliográfico e referência consultada. Referencial bibliográfico é aquilo que efetivamente você citou em algum momento no seu texto. Então, ele só vai listar aqui, basicamente, a ideia que você teve do que foi citado.
Já a situação de você ter uma referência é simplesmente você dizer, olha, bibliografia consultada no geral. Eu li, não citei, mas eu li em algum momento. Então ele vai dizer para que você possa trabalhar com todo o referencial bibliográfico que você quiser, claro, desde que associado ao documento. Porque essa biblioteca, ela não é para aquele documento apenas. Ela é uma biblioteca global. Então, conforme você vai cadastrando autores, você vai cadastrando. Depois você escrever um artigo sobre alguns autores que você já escreveu antes. Você não precisa cadastrar eles de novo. É só ir lá e incluir aqueles autores para aquele documento. E aí é só citar eles ali dentro. O cadastro já foi feito em algum outro determinado momento. Então é essa a ideia de trabalhar com a referencial bibliográfico. Ajuda muito na vida de quem tem que trabalhar com trabalhos organizados e nesses pontos. Na sequência, você tem o bloco legendas, também de fundamental importância. Por quê? Quando você coloca uma figura, ao inserir uma figura, você normalmente tem lá a figura e abaixo da figura você tem a referência a ela, porque você é obrigado a colocar essa descrição. Que tipo? Tem que colocar lá, isso aqui é a figura, aí você coloca lá figura número 1, 2 pontos, e aí o nome da figura, a descrição dela, beleza. Aí quando você for citar essa figura no texto, olha, conforme é ilustrado na figura 1, você cita ela. Tá, mas veja o problema. Se eu vier inserir antes dessa figura uma outra figura, esta outra figura inserida passa a ser a figura 1, e essa aqui agora vai ser a figura 2. Percebeu que em todo o meu texto, onde eu citei a figura 1, que era essa, agora eu tenho que ir lá e refatorar essa indicação e colocar o 2 no lugar do 1? Percebeu que você tem que ficar lendo e procurando isso toda vez? Para que sofrer? Você, usando as legendas, resolve o problema. Primeiro, você tem que inserir a legenda. O que é inserir a legenda? É dizer, você vai querer usar o que rótulo? Figura, ilustração, imagem. Se não tiver o rótulo que você precisa, você pode criar um novo rótulo. E aí, esse número é automático por parte do programa. Você não se preocupa com ele. Você só tem que descrever o nome daquela figura. Beleza, você identificou aquela legenda. Depois você vai ter também a ideia de simplesmente citar ela. Onde que você cita? Aqui, ó. A referência cruzada. Também está aqui no bloco legendas. O que é referência cruzada? É quando você vai escrever no texto, segundo figura 1. Ao invés de escrever figura 1, você coloca uma referência cruzada que aponta justamente a essa figura. E aqui você pode indicar, você quer que a citação seja figura 1, tal, toda completa a descrição da legenda, ou só o número dela, ou só o nome da figura. Você escolhe como você quer a referência, de acordo com a norma que você esteja trabalhando. Então você citou ela. Por que usar isso? Porque depois, caso você tenha todo esse processo de trocar uma figura antes, mudar ela de ordem, esses números aqui são automáticos por parte do programa. Ele é que coloca. Então o seu trabalho depois é só clicar com o botão direito aqui e mandar atualizar. Tem que atualizar manualmente. Mas a vantagem em utilizar a ferramenta é que você não precisa ficar vendo que figura é. Simplesmente você fala assim, olha, eu mudei todas as figuras. Vem aqui na figura, clica o botão direito e atualiza. Ele já vai estar indicando para você a figura exata que você referenciou no momento que você escreveu. Então ele garante essa integridade de relações. Por isso, usar essa ferramenta. Já ao inserir índice de ilustrações, é o mesmo motivo que você sofreu com o sumário. Normalmente, quando você trabalha com figura, quadro, tabela, você tem que fazer o índice de figuras, o índice de tabelas, ou seja, fazer um sumáriozinho, indicando, olha, figura tal está na página tal, figura tal está na página tal. É esse o índice de ilustrações. Ele já faz exatamente a mesma ideia do sumário. Pronto, desde que você tenha usado as legendas, basicamente. Então essa é a ideia de trabalhar com alguma legenda, uma referência cruzada a ela. Lembrando que referência cruzada é uma opção que também existe na aba Inserir. Cuidado, é a mesma opção que está aqui em 2 lugares. Na sequência, você tem o bloco índice. O bloco índice é para que você trabalhe com índice remissivo. Quem não sabe o que é isso? Normalmente pessoas mais jovens, pessoas que já construíram suas pesquisas na base da internet, não usavam livro. Quem usava livro antigamente sabe que isso aqui é fundamental. O que você tem no começo de um livro? É o sumário. O sumário diz o título, subtítulo, no máximo, às vezes um subtítulo e em que página está. Mas às vezes ele não identifica muita coisa, até porque às vezes você não conhece o termo, às vezes é um contexto e a palavra está citada lá dentro. O índice é o índice remissivo, é aquele índice que aparece no final do livro, onde que aparece a palavra-chave e em todas as páginas onde ela foi citada, a indicação do número das páginas onde ela é citada. Essa é a ideia do índice remissivo. Então você marca a entrada, olha, essa palavra aqui, eu quero marcar ela como uma entrada no índice remissivo. Ele vai indicar para você, olha, é uma palavra que vai compor o índice, você depois lá no final do documento insere esse índice remissivo e simplesmente ele vai trazer
toda essa referência que você utilizou em algum momento. Bem fácil, bem tranquilo de ser utilizado e essencial para fazer uma pesquisa em algum trabalho impresso, principalmente pensando em livros muito extensos. É bacana, não precisa ficar folheando toda hora, simplesmente você vai mais especificamente naquela palavra. É tipo assim, o Ctrl F do seu navegador de internet lá para procurar dentro de uma página e assim por diante. Um recurso muito bom, muito interessante. Na sequência, você tem o Índice de Autoridades. O Índice de Autoridades ele foi criado no Word 2010. Ele não existiu em 2007. Se mantém no 2013 também. O que ele traz? Ele traz referências a resoluções, artigos, parágrafos de leis. Então é literalmente a ideia para você trabalhar com leis, onde você vai marcar essa citação, quero citar a lei tal, quero citar o parágrafo tal. E depois eu quero criar um índice, dizendo, olha, usei essas leis. Então para isso que serve este Índice de Autoridades. A aba correspondência também é uma aba bem tranquila, eles não cobram muita coisa sobre ela não. A aba correspondência, ela traz aí opções para você criar envelopes, etiquetas, trabalhar aí com cartas basicamente, eu quero etiquetar, tem um volume de cartas para serem enviados, eu vou trabalhar com essas etiquetas. Mas para trabalhar com envelope e etiqueta, querendo ou não, você vai estar trabalhando com esse recurso aqui. Ele é o principal recurso que você precisa conhecer da aba correspondências, a mala direta. O que é a mala direta? A mala direta é simplesmente o fato de você pegar ali uma mesma informação, um envelope. Ou vamos pensar diferente, uma resolução, uma portaria, um contrato. Esse mesmo contrato eu tenho que fazer para milhares de clientes. Mas é o mesmo contrato. O que muda é o nome do cliente, do contratante, do contratado, depende da situação. Você tem ali o endereço do cliente, os dados pessoais, RG, CPF, qual é o estado civil dele. É isso que acaba mudando. Alguns valores também, só. Então, são poucos dados, o resto é tudo igual. Para que ficar copiando e colando e fazendo em cima do mesmo arquivo? Você cria um documento usando campos, onde você vai dizer, olha, contratado é... Aí você coloca o campo nome. E aí você vai buscar a mala direta. Então você só escreve um documento, uma vez. E aí usa a mala direta para que estes campos que você criou sejam simplesmente preenchidos com os dados. A mala direta pode ter muito mais dados do que você vai usar. Ou seja, no documento você só usou lá o nome, sobrenome, o endereço, RG, CPF não. Mas você tem cadastrado o RG, CPF. O importante aqui é saber o que pode ser usado como fonte de referência. Você pode pegar uma planilha do Excel como base para criar sua mala direta, ou seja, uma planilha onde você tem lá coluna nome, coluna endereço, coluna RG, coluna CPF, e você vai trazer cada linha como sendo uma nova ocorrência, uma nova pessoa, um novo endereço, um novo dado, e aí você importa dele, assim como você pode importar de uma base de dados do Axis também. E se você não tiver nenhum nem outro, eu só tenho uma lista de contatos do Outlook, também dá para pegar uma lista de contatos do Outlook para gerenciar uma mala direta. Se não tiver nenhuma dessas, você pode criar os dados para a mala direta dentro do próprio Word. Ele tem condições básicas para você fazer isso. Então essa a fomentação, é esse o trabalho que você vai ter para essa estrutura. Bem bacana, fácil de trabalhar com mala direta. Tanto que você tem aqui o assistente de mala direta como sendo o único assistente persistente dentro do Word. É o único dos assistentes que ainda existe, para que você possa fazer passo a passo a mala direta. Então é bem tranquilo. Se está na dúvida, use o assistente que ele vai auxiliar você a entender qual é a sequência lógica para construir uma mala direta. Em essência, a prova vai cobrar qual é a finalidade do uso. E aí você já tem essa situação. A aba revisão é uma aba que vai trazer ferramentas de correção do texto, seja por parte do próprio autor ou por outros amigos, corretores que irão fazer correção do seu documento. Então o que você tem? No bloco revisão de texto, você tem a ferramenta ortografia e gramática. O que ela oferece basicamente? É esse botãozinho do ABC, lembrar a tecla de atalho dele, que é a tecla F7. Ele vai abrir uma janela, a janela a qual você vai ter ali as indicações das palavras erradas, você pode ir avançando uma por uma, adicionar aquela palavra ao dicionário caso não exista no dicionário, você pode simplesmente ignorar aquele erro e falar, olha, eu preciso que esteja errado, imagina uma prova de português, o professor precisa colocar lá, olha, essa palavra aqui tem que aparecer errada, então ignora, porque se ele adicionar, ele vai adicionar um erro ao dicionário, não dá. Então tem que ter uma coesão de situações. A opção pesquisar, ela vai utilizar o motor de busca do Bing para realizar pesquisas na internet, dentro do próprio navegador. Abre-se um painel à direita da página do próprio editor aí, para que você possa buscar essas informações. Então, se está ali com o Word aberto, abre um painelzinho à direita, tem lá as ferramentas, abre-se exatamente um painel à direita para você pesquisar por alguma palavra, aí usando o Bing como motor de busca. Esse é um ponto relevante a ser considerado.
Você tem o dicionário de sinônimos, que assim como a própria correção ortográfica e gramatical, pode ser utilizado não apenas por este caminho da própria aba revisão, você pode usar a correção do dicionário ou simplesmente a ortografia e gramática, simplesmente clicando com o botão direito do mouse sobre a referida palavra. Então você clica com o botão direito do mouse sobre uma palavra que está sublinhada em vermelho. O que significa o sublinhado em vermelho? Quer dizer que aquela palavra está ortograficamente ou gramaticalmente errada. Então, você vai clicar com o botão direito, no topo das opções que aparecem, aparece a opção para você escolher a palavra realmente correta, ou ignorar ou adicionar aquela palavra ao dicionário. Enquanto que o dicionário de sinônimos vai ocorrer quando você clicar sobre uma palavra que, primeiro, não esteja sublinhada. E aí você vai buscar os sinônimos. Tem lá embaixo a opçãozinha sinônimos, e ele vai trazer justamente os termos similares àquele que está escrito. Então a opção do dicionário de sinônimos, opçãozinha bem bacana, fácil também de ser utilizada e importante, principalmente para você que estuda para concurso, usá-la. Porque assim você expande o seu vocabulário. E expandindo o vocabulário significa uma redação mais rica. E uma redação mais rica significa melhores notas para você. Porque usar termos repetitivos acaba tornando a sua redação um pouco frágil, uma redação fraca, literalmente uma redação onde que você olha, pô, cadê o conteúdo do cara? Só está enrolando realmente o texto. Cuidado com ela. E a opção contar palavras. A opção contar palavras, ela vai trazer para você, no caso do Word, o que você selecionar. Então, se eu selecionar uma parte do texto, ela vai trazer estatísticas, bem como a figura que você tem no material ilustrando. Ele mostra a quantidade de palavras, quantidade de caracteres, quantidade de espaços que eu tenho ali, basicamente, vai ser um valor que você encontra através de cálculo também. Você também tem ali a quantidade de linhas e parágrafos que existem no texto selecionado. Se você não selecionar conteúdo, ele vai trazer as estatísticas para o documento inteiro, que é a mesma coisa se você selecionar todo o documento. Então tem duas formas de trazer essa informação. Isso aí é pegadinha de prova. Não selecionei conteúdo, usei contar palavras, ele vai trazer algum valor ou vai trazer zerado? Vai trazer o valor referente ao documento inteiro, claro. Se o documento tiver conteúdo. Se o documento estiver vazio, também aí é apelação. Na sequência você tem o bloco idioma, onde há duas opções básicas e que você tem ícones bem diferentes. Cuidado! O ícone onde você tem literalmente uma flecha indicando da letra que você conhece para um ideograma. O que você vai fazer? Isso aqui é o traduzir, porque ele vai transformar em uma outra estrutura. Esse traduzir, cuidado, vai funcionar se você estiver conectado à internet. O traduzir, ele busca o quê? Ele busca usar também o tradutor da Microsoft Online para realizar essa tradução. Então ele vai abrir mais ou menos que nem a opção pesquisar, um painelzinho à direita, e vai trazer a tradução diretamente ali dentro do próprio gerenciador, do próprio editor de texto. Cuidado! O idioma também. O idioma ele vai definir qual é o idioma com o qual você está escrevendo. Atualmente, as versões novas aí do Word 2010, 2013, elas são inteligentes. Então, se você escrever ali 5 palavras em português, depois 5 palavras em inglês, ele já vai definir cada uma delas sabendo, ó, essa aqui está no português, essa aqui está no inglês. Agora, quando você escreve 1, 2 palavras em inglês em meio a um texto em português, normalmente ela aparece sublinhado. Por quê? Não é que está errado, é porque o programa está considerando o dicionário português brasileiro. Então você simplesmente pode clicar com o botão direito do mouse sobre essa palavra e mudar o idioma daquela palavra. Ou trazer aí esse texto selecionado e na aba revisão utilizar a opção idioma para fazer a devida transcrição. Beleza? Me acompanhe mais ferramentas aqui. Dentro do bloco comentário, ainda na aba revisão, você tem a opção para novo comentário e, claro, para avançar e retroceder nos comentários já existentes. Observe que dentro do Word 2013, você também encontra a opção novo comentário agora lá dentro da aba inserir no bloco comentário. O que antes não existia e era usado como pegadinhas de prova, agora passa a existir. Muita atenção a esse detalhe. O bloco controle, ele traz ali as opções para você habilitar e desabilitar o controle de alterações. A partir do momento que você habilita ele, quando alguém pega esse documento, claro, você vai habilitar, salvar e vai mandar para outra pessoa sugerir alterações. Quando essa pessoa altera algo, ela vai apagar o texto. Esse texto não vai ficar apagado, como você tem ali ilustrado no material. Esse texto vai ficar com um taxado sobre ele. E quando uma pessoa sugerir, olha, escreve isso daqui, vai aparecer o texto sublinhado. Fora as outras formatações que vão aparecer como comentário. Sugestão lá, por exemplo, ó, coloque negrito, itálico, sublinhado. Vai aparecer essas formatações com um simples comentário também. Então, cuidado com o recurso. Na própria estrutura da aba, você também tem o bloco alteração, que é para você navegar entre essas alterações, aceitá-las ou rejeitar e ir para a próxima sugestão de alteração. Então, para isso que servem as ferramentas ali presentes. Na sequência, você tem um bloco para comparar.
Quando você pega e manda o mesmo arquivo para vários autores, para vários editores ou corretores fazerem análise dele, cada um vai devolver para você uma resposta. A princípio não era o mesmo arquivo? Era. Então você pode pegar e simplesmente comparar essas mudanças, ou você pode combinar essas mudanças. Então para isso que você tem esse bloco, para você juntar esses arquivos em um só, para que daí você possa analisar de uma maneira mais tranquila, ou mesmo para que você possa comparar as versões dos documentos que você criou. Por exemplo, eu criei o meu trabalho na versão 1, aí tem a versão .1, .2, aí tem a versão 2.0. Eu quero ver exatamente o que foi mudando em cada versão. Para isso serve esta opção aí. Então cuidado com ela. No bloco proteger, você pode ali indicar os autores que você vai poder permitir a edição desse documento, claro. Que esses autores, para que possam editar, você tem que estar online, assim como eles. E ainda, a pasta onde o arquivo que você está editando, essa pasta tem que ser compartilhada. Porque como é que o cara vai conseguir ver esse arquivo? Então tem que ser uma pasta de uso compartilhado. E a própria opção proteger o documento, que é a ideia de você restringir a edição, colocando uma senha para o cara poder fazer alguma alteração no documento. Você tem ali vários parâmetros, o cara formatar, ou para o autor simplesmente escrever texto, ele vai precisar digitar uma senha própria para isso. Então essa é a ideia da proteção. Na sequência temos a aba exibição. Na aba exibição, o que ela concentra são ferramentas do tipo não estou vendo, quero ver, ou estou vendo, mas não quero mais ver. É o que você tem ali no mostrar ocultar, por exemplo, a régua, o painel de navegação. Então são recursos que você a princípio não visualiza, mas pode ativar, e aí eles são autoexplicativos. Você tem aqui também o essencial para decorar para a prova, que são os modos de exibição. Os modos de exibição você tem 5, e você tem que saber decorar e salteado quais são. Você tem o modo leitura, ou também chamado layout de leitura nas versões anteriores. O layout de impressão deve ser observado, que é o modo padrão que você utiliza. Ele já abre o programa ali, você escolhe um novo documento em branco, ele vai estar trabalhando com layout de impressão. O layout da web, ou seja, para quando você queira visualizar ou trabalhar com o documento para criar uma página de internet. A própria estrutura de tópicos, que tem como característica simplesmente eliminar marcas de formatação básicas, simplesmente que você vai ter aqui, cada parágrafo vira um tópico e as marcas de formatação, negrito, itálico, sublinhado, centralizado, tudo é perdido. Não é perdido, não é ilustrado. A ideia é para se concentrar efetivamente no texto. E o rascunho, não tem muita diferença e utilidade para o negócio. Aí você tem outros recursos, como o zoom, ali dentro para aumentar, diminuir o zoom, colocar o zoom na largura da página. Você também encontra a ferramenta básica ali dentro para poder dividir a janela em duas, o documento em dois. Então você tem várias ferramentas que tem ali a sua peculiaridade dentro da aba exibição. Mas é importante ainda destacar algumas mudanças que houveram dentro do 2013. Por exemplo, lá na aba inserir, já falamos em ela em outro momento, mas a ideia da aba inserir aqui é um novo. Dentro do bloco de ilustrações houveram mudanças. Por exemplo, a opção imagens, antes era imagem, agora se chama imagens. E também agora eu tenho a opção imagens da web, que veio em substituição ao clipart. Agora não tem mais a opção clipart, é imagens online. Então você vai procurar imagens agora através da internet. Claro, tem que estar conectado para isso. Note que o botão Formas, você tem ali as duas figuras, do Word 2010 e do Word 2013. Você nota que ela mudou o ícone. É essa atenção que você tem que ter a essa novidade. E o Smart Art continua a mesma ideia, um esquema para você criar, trabalhar com esquemas mais didáticos. Pirâmide, esquema de hierarquia, ciclos, listas, processos. Então é importante você dar uma olhada nele. Essa ferramenta foi criada a partir do 2007, existe no 2010 e também no 2013. Então, uma ferramenta importante que você pode usar para fazer os seus esquemas do seu princípio de estudo. E a opção gráfico. A opção gráfico, tranquilo. O que deve ser lembrado é que quando você insere um gráfico, necessariamente vai estar vinculada uma planilha a ele. Então, ele vai abrir uma planilha do Excel para que você coloque os dados que irão compor o gráfico. Aqui você vai escolher que tipo de gráfico você quer. Ah, eu quero trabalhar com um gráfico de pixel, um gráfico de colunas, linhas, radares, um gráfico de área, um gráfico de dispersão. Cuidado com os nomes dos gráficos, mas a ideia é da vinculação da planilha. Esse gráfico vai ser colocado no documento como uma imagem. Se você der um clique duplo sobre ele, você vai poder estar aí alterando as propriedades, os dados do gráfico, bem como suas formatações, cores, legenda, títulos, subtítulos. É bem tranquilo trabalhar com esse gráfico. A opção instantâneo, que permite você pegar imagens da tela do computador, miniaturas. É como se fosse uma evolução da ferramenta de captura do Windows aqui dentro do programa, até porque você pode já pegar a miniatura da janela que vai estar indicada ali, clicou nela, já é colado dentro do documento de texto, ou pegar um recorte da tela do computador. Clicou no recorte de tela, ele minimiza o Word, vai dar uma esmaecida na tela, tornando ela meio opaca ali, para você selecionar o que você quer. Terminou de selecionar, já volta para o documento com aquela exata imagem em edição.
E o bloco aplicativos, que também é um bloco novo, assim como o bloco mídia. O bloco aplicativos é para que você possa integrar recursos de aplicativos que você tenha comprado na loja da própria Microsoft ou buscar aí aplicativos e adquirir eles na loja da Microsoft Store. E também o bloco para você colocar um vídeo online. Pegar lá um link, um vídeo da internet e estar incluindo ele junto ao seu documento de texto. Então essas são as novidades, recursos que você tem dentro do Word 2013. Vamos a alguns exercícios para trabalhar aí o assunto. No Microsoft Word versão 2013, a guia Referências oferece por padrão o comando visualizar resultados cuja finalidade é substituir os campos de mesclagem do documento pelos dados reais da lista de destinatários, definir o idioma usado para verificar a ortografia e a gramática do texto selecionado, linhas e grade cuja finalidade é ativar as linhas e grade para servir como referência no alinhamento dos objetos do documento, ou controlar alterações cuja finalidade é controlar as alterações feitas no documento, incluindo inserções, exclusões e alterações do formato, ou marcar entrada, cuja finalidade é adicionar o texto selecionado como uma entrada no índice remissivo. Muito bem, o que ele oferece para você são ferramentas que você tem que saber distinguir exatamente aquela ideia de abas. Controle de alterações, revisão, são ferramentas que você vai encontrar na aba revisão, correção ortográfica. Então você tem que ir por esse caminho, justamente onde você encontra as ferramentas propostas. E quando ele fala a opção marcar entrada, você tem a opção marcar entrada em específico apenas na aba referências. Lembre-se que existe a referência cruzada, que é para trabalhar com legendas e tudo mais, que está na aba referências e na aba inserir. Mas a opção para você fazer a marcação de uma entrada, para que essa palavra conste no índice remissivo, é uma referência, portanto a alternativa correta é a alternativa E. Então muito cuidado com essas associações. Próxima questão. Um funcionário do Senado Federal está digitando um texto no Word 2013. Para incluir uma nota de rodapé em uma página, ele deve pressionar o cursor do mouse no ponto do texto onde deseja inserir a referência e acionar o botão de atalho Alt Ctrl C, Alt Ctrl F, Alt Ctrl R, Alt Ctrl T ou Alt Ctrl S. Bem, primeiro você olha uma alternativa aí onde que ele sugere o Alt primeiro e o Ctrl. É uma soma, a ordem dos fatores não altera o resultado. Na verdade, você vai estar pressionando os três botões simultaneamente. Lembre-se que o rodapé em inglês é footer. Logo, Ctrl Alt F é a tecla de atalho que vai oferecer essa funcionalidade da nota de rodapé. Enquanto que a nota de fim é Ctrl Alt End. Então você tem lá o D como a última letra, já que o N está sendo usado, o E está sendo usado. Então, Ctrl Alt D é a tecla de atalho para nota de fim. Então, cuidado com essa associação. A alternativa correta, portanto, fica a alternativa B. Até uma próxima e um forte abraço, bons estudos!